A história, como a conhecemos, nem sempre seguiu seu caminho natural. Fatos ocasionais, a opinião pública, costumes e hábitos alteraram o rumo com mudanças que interferiram na formação das cidades, do seu povo e da sua cultura. São esses detalhes que vamos mostrar no Porquês da História. Quando a família real chegou ao Brasil em 1808, não havia moradia para todos da corte. Portanto, as melhores casas foram tomadas à força para abrigar a realeza. Guardas reais pintavam na entrada das melhores casas as iniciais PR, de príncipe regente, indicando que aquelas residências não pertenciam mais a quem de direito. Expulsavam os proprietários apenas com a roupa do corpo, adquirindo para a corte as edificações. A decisão imposta foi tão mal recebida que o povo alterou o significado de PR, até então príncipe regente, para ponha-se na rua, em alusão à tomada compulsória. Outra expressão bem popular originada após as medidas impostas pela corte é o Quinto dos Infernos. Essa expressão surgiu durante o ciclo do ouro, no final do século XVIII, quando a coroa portuguesa estabeleceu a cobrança de 20% sobre toda a extração de ouro ou de pedras preciosas. A cobrança da quinta parte, ou 20%, acontecia quando o ouro, ainda em estado bruto, era apresentado na Casa dos Contos de Réis de Ouro Preto para avaliação e pesagem. Dali, seguia para a Casa de Fundição para transformá-la em barra e receber a impressão do selo da coroa antes da remessa a Portugal. Naquela época, não se usava mercúrio para separar as impurezas do material. Portanto, para cada lote apresentado na Casa dos Contos de Réis, a corte descartava 20% como ouro impróprio, aquele que não tinha valor de venda. A corte ainda cobrava outros 20% como quinto, ou seja, o imposto propriamente dito. Assim, sobrava pouco mais da metade da produção a cada senhor. O imposto era tão desagradável que a população passou a chamá-lo de o Quinto dos Infernos. Bucho era o nome dado ao buraco escavado nas paredes das minas para que os escravos depositassem a produção diária de ouro. Encher o bucho significava riqueza para a casa grande. A alimentação recebida era de acordo com a produção. O escravo ganhava uma tigela inteira de comida quando alcançava a cota diária, e apenas metade, isto é, meia tigela, quando não produzia o suficiente. Portanto, escravo de meia tigela significava baixa produção. E mesmo hoje, dizer que algo ou alguém é meia tigela é associar a um serviço mal feito. A cobrança exagerada sobre o ouro coletado fazia com que os senhores das terras criassem mecanismos para burlar a fiscalização. Naquela época, as imagens dos santos eram esculpidas em madeira, então fazia-se um buraco, deixando as imagens ocas. A cavidade era preenchida com ouro ou pedras preciosas, e devido ao respeito à religiosidade, raramente as imagens passavam por vistoria alfandegária, possibilitando o contrabando de ouro e diamantes. A extração do ouro das minas era realizada pelos escravos, mas antes de entregar a produção diária, eles escondiam pequenas pepitas de ouro dos cabelos ou sob o pelo das éguas que transportavam a produção até a casa grande. Quando estava em local seguro, eles lavavam a égua para tirar o ouro escondido e assim conseguir pagar a carta de alforria. Num processo de fabricação rústico, a modelagem das telhas coloniais não seguia um padrão, pois não possuíam formas. Escravos eram escolhidos pela semelhança física, especialmente pelas pernas. O barro então era espalhado na coxa de cada escravo, mas como cada um tinha um formato de coxa e um jeito distinto de manusear a telha, cada uma delas saía com imperfeições. Portanto, fazer nas coxas é fazer de qualquer jeito, sem padrão. Com uma alimentação precária, era comum que os escravos aproveitassem cada chance de alimento extra, se aproximando de árvores frutíferas ou dos currais. A manga, originária na Ásia, foi introduzida no Brasil pelos portugueses e se adaptou muito bem ao nosso clima. Se multiplicava com facilidade e servia para venda ou consumo da casa grande.
As vacas leiteiras eram outra fonte de alimento que os escravos tentavam explorar. Para evitar que consumissem a produção de leite e manga, os capatazes e feitores espalharam a falsa informação de que a mistura dos dois produtos provocava dor de barriga. Os escravos então ficavam com medo do mal-estar e evitavam a mistura. Ainda hoje é comum disputar a negra nas peladas do final de semana. Isso significa jogar mais uma partida como critério de desempate. A sua origem remonta ao tempo do Brasil colonial, quando os senhores de engenho estavam empatados numa disputa e jogavam mais uma partida para determinar o vencedor. Frequentemente o prêmio era uma escrava negra. A negra também podia ser o prêmio num leilão de escravos. Em setembro de 1869, foi proibido o leilão de escravos, a separação dos casais e a separação dos filhos menores de 15 anos das suas mães. Tem caroço nesse angu? Atualmente significa que existe algo escondido, aquilo que não está tão visível. Os escravos recebiam uma alimentação de baixíssima qualidade, quase sempre angu puro e simples. Então as escravas cozinheiras colocavam pedaços de carne na tigela e cobriam com angu, escondendo dos capatazes e feitores o artifício para ajudar outros escravos. A Estrada Real, ou Caminho Real, foi criada durante o ciclo do ouro, quando a coroa determinou as rotas para escoamento da produção até o porto do Rio de Janeiro, dali embarcando até Lisboa, Portugal. Hoje é uma rota turística com mais de 1.600 quilômetros, passando por Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. São 4 os caminhos. Caminho Velho, ou Caminho do Ouro, foi o primeiro trajeto e ligava Vila Rica, atual Ouro Preto, a Paraty. Mas havia um ponto muito vulnerável. O translado de navio entre Paraty e o Rio era alvo constante de ataques piratas. Destaque em Paraty para a pavimentação das ruas apelidada de Pé de Moleque, devido à semelhança com o doce. Caminho Novo foi a rota alternativa ao Velho. Agilizava o translado do ouro diretamente por terra até o Rio de Janeiro, mas principalmente evitava o ataque de piratas em alto mar. Todo o trajeto da Estrada Real é sinalizado por marcos como esse em Santa Cruz de Minas. Essa rota interligava Diamantina a Ouro Preto. Em 1729, as pedras preciosas da cidade de Diamantina ficaram em evidência. Então a coroa portuguesa decretou o estado de sítio, criando o distrito de Diamantina, único do Brasil colônia. Ninguém entrava ou saía sem autorização. Com o domínio estabelecido, a coroa portuguesa criou a Real Extração de Diamantes, a primeira empresa estatal brasileira. Nessa rota, havia a primeira vila-cidade capital de Minas Gerais, a Vila do Carmo, atual Mariana. No século XVII, Mariana foi uma das maiores produtoras de ouro, sendo elevada à capital de Minas após uma disputa onde a vila que arrecadasse a maior quantidade de ouro seria elevada à categoria de cidade. Mariana recebeu esse nome em homenagem à esposa de Dom João V, então rei de Portugal. Há cerca de 300 anos, tropeiros avistaram um brilho no topo da Serra da Piedade e imaginaram ser ouro. Abriram uma via chamada Caminho Sabarabuçu, mas só encontraram minério de ferro. É o trecho mais curto da Estrada Real, possui apenas 160 quilômetros, mas o percurso com carro demora até 2 dias, devido a trilhas e estrada de terra. A Estrada Real também tem passaporte. Ele pode ser emitido no Instituto Estrada Real em Ouro Preto ou em Diamantina. A cada trecho percorrido, ele recebe um carimbo garantindo sua passagem pelo local. Nesse caminho, é possível visitar o Observatório Astronômico Frei Rosário ou a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, construída no Pico da Serra. Se você gostou, fique ligado nas novas publicações. Faça sua inscrição e curta pelas redes sociais. Para saber ainda mais, dê aquela olhada nas fontes de consulta. E até o próximo episódio do Porquês da História.